Boa noite. Que bom ter você aqui. Temos o tema do nosso sermão de hoje, caminhando no sentido inverso. Eu não combinei com o ministro de louvor. Ele falou as palavras dele, que a gente anda na contramão do mundo. Eu não combinei com ele. Mas aconteceu, né? Providência divina. Que bom que você está aqui. Você também que nos acompanha pelas redes sociais. Que bom ter a sua presença. Você que também nos acompanha em outro horário, bom dia, boa tarde, boa noite para você. De repente você está aí de madrugada, à noite, acompanhando o nosso vídeo. Seja bem-vindo, faça plano de estar aqui com a gente. O tema do sermão de hoje é caminhando no sentido inverso. Quando estava preparando, eu fiquei pensando qual seria o tema, qual seria o título. O tema eu tinha... Já tinha preparado tudo, mas o título eu fiquei pensando. Primeiro me veio à mente na contramão. Na contramão do mundo, na contramão... Quem em sã consciência anda na contramão, né? Quantos aqui teriam coragem de sair daqui? Vamos para São Paulo, pegar Dutra, Ayrton Senna, e vou pela pista contrária. Qual seria a chance de sucesso? Né? Seria bem pequena. Ainda pensei na imagem de um peixinho nadando contra os outros. Confesso que eu copiei isso do The Chosen. Não sei quantos já assistiram The Chosen, eu recomendo. E aí pensei no caminhando no sentido inverso. Do quê? Caminhando no sentido inverso do quê? Lá em Romanos 12:2, quem quiser achar, Romanos 12:2, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldar ao padrão do mundo. Então seria na contramão do mundo, na contramão, nadando contra a maré, sendo aquele único peixinho indo para um lado e todo mundo observando. Como é nadar contra a maré? O que seria isso na prática? A gente tem um verso aqui em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. É literalmente uma maluquice isso, né? O que parece louco confunde o fraco, parece não fazer muito sentido, mas Deus escolheu exatamente coisas que, quando olhamos pela primeira vez, não fazem muito sentido. Como a multidão arrasta, ou no caso, como a multidão não arrasta. Temos uma história muito famosa na Bíblia, temos várias histórias assim, mas acho que a mais elementar é a de Daniel, né? Todos sabem que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Significa que ele não foi por vontade própria, ele não queria estar lá, e ele foi. No Daniel 1:8 diz: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ele decidiu não se contaminar. Ele foi totalmente na contramão. Provavelmente existiam outras crianças de outras partes, crianças babilônicas e outros adolescentes ali, e eles decidiram não se contaminar. Eles tinham um grupinho pequeno de quatro pessoas e decidiram. Daí, faço uma pergunta para vocês, para a gente pensar logo mais à frente. Vocês acham qual o momento que eles fizeram essa decisão? Vocês acham que, do nada, eles chegaram lá, acabaram aquela viagem longa, possivelmente a pé? Quem era escravo não ia no animal, no cavalo, no carro da época, né? Então, provavelmente uma viagem longa, do nada, vamos, não vamos se contaminar? Você acha que foram assim, do nada? Vocês acham que, vamos lá, vai, agora a gente vai para valer? Ou vocês acham que isso vem desde a pequena infância, um preparo crescente, constante, para chegar nesse momento e ter essa decisão? Nessa imagem aqui, eu acho que exemplifica bem, a gente tem provavelmente ali 7 da noite,
na estação Sé do metrô de São Paulo. Quantos conhecem a estação Sé? Quantos já tiveram a oportunidade, não posso dizer o prazer de estar às 6 da tarde na estação Sé, porque é um pouco complicado, né? Se você chega bem no finalzinho dessa fila, você tem uma oportunidade de voltar e desistir. Se você está no meio, é bem difícil. Se você está aquelas primeiras pessoas ali, logo perto da linha do metrô, você não consegue voltar mais. Quando vem o metrô, para aqueles que não conhecem, se você está em frente à porta, você não tem duas opções, você só tem uma. A única opção é entrar. E você, algumas vezes, não tem opção para que lado vai virar. Às vezes as pessoas decidem por você. Se você quiser voltar, é muito complicado. O que Daniel fez foi exatamente isso, ele passou pelo meio da multidão. A gente sabe que, humanamente, essa situação é impossível. Humanamente, era impossível Daniel fazer esse tipo de coisa. E contra tudo e contra todos, de uma cultura totalmente diferente da deles. Falando em trem, quantos lembram dessa cena aqui? Os mais novos não, né? Antigamente, na década de 80, na década de 90, os trens andavam assim. Eu morava no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, e estudava e comecei a fazer faculdade no Mackenzie, que fica no centro de São Paulo, no centro da Santa Cecília. E eu ia de trem. E os trens iam assim. Eu nunca fui assim, mas eu já fui quase. Confesso que foi bem perto ali. E confesso que alguns horários era até mais agradável, porque vinha uma brisa. O trem, assim, às 6 da manhã, ele já é muito cheio. E você entra do jeito que entra, fica. E você tinha que conviver com algumas coisas desagradáveis, assim, às 6 da manhã, pessoas com leve hálito de bebida alcoólica. Então, quando você estava na porta ali, era mais fácil. Eu comecei, o ano era 97, eu comecei uma faculdade, eu já falei, o Mackenzie, é uma faculdade presbiteriana, mas o seu ambiente não é confessional. É uma faculdade secular como outra qualquer. Eu tinha por volta de 18 anos quando comecei. Não conhecia ninguém lá da faculdade. Cheguei no primeiro dia e peguei o cartão de matrícula e achei que aquilo era a coisa mais importante do mundo, né? A gente é novo, a gente é meio... Não por ser novo, mas a gente está chegando num lugar novo, a gente fica preocupado com tudo. E eu sentei na sala de aula, sentou uma pessoa do meu lado e falou assim, deixa eu ver seu cartão de matrícula, deixa eu ver se suas aulas são parecidas com a minha e tal. E era um veterano. Ele pegou meu cartão e falou assim, você quer de volta? Vamos lá fora. Aí, acabei de sair, meu cabelo foi raspado, até aí normal. Aí ele falou assim, precisa pegar dinheiro no farol, né? Antigamente, a palavra técnica é calouro, né? Mas não sei se hoje chama, antigamente a gente chamava de bicho. O bicho era quem entrava na faculdade. E eu não sabia a destinação daquele dinheiro. Então a gente foi no farol pedindo dinheiro, e estava frio e careca, e horrível assim, a situação. Aí eu falei, tá bom, já peguei um dinheiro, está aqui, eu vou embora. Não, você precisa beber com a gente. Eu falei, cara, não bebo. Não, precisa, a gente não devolve se você não beber, você entrou na faculdade, tem que tomar um porre. Eu falei, cara, não vou beber. E aí começou a minha vida de faculdade. No final foi embora, eles me devolveram e tal. E aí, os primeiros dias, o pessoal, você começa a conhecer o pessoal, passa-se um mês, você começa a ter algumas amizades. Primeira vez, vamos comer alguma coisa na lanchonete? Vamos, todo mundo comendo. E daí, senta todo mundo, uma cerveja, por favor. Eu quero uma bebida assim, uma assim, uma assim. E você, João? Eu quero um suco. Eu quero um refrigerante. Todo mundo olhou assim para mim. Beleza. Passou uma semana, passou duas, passou 3. Cara, você não bebe?
disse, não, não bebo. Mas por que você não bebe? Cara, não bebo. Mas por quê? Você é religioso? Sou religioso. Mas que religião? Aí você explica, eu sou adventista do sétimo dia, tal. Passou mais um mês, começam os trabalhos de faculdade. Vamos se reunir sábado lá em casa para fazer o trabalho. Então, né? Sábado é complicado para mim. Mas por que sábado? Eu sou adventista. Cara, você não trabalha sábado? É vagabundo. Não trabalha sábado, é vagabundo. Não, eu sou adventista. Então, assim, no começo existia uma resistência. E daí sempre depende de você nessa hora. É claro que não é só você. É claro que é o Espírito Santo que te dá a força, porque você é um jovem de 18 anos e todo jovem de 18 anos quer fazer parte do grupo. Ninguém quer ser aquela pessoa isolada que fica distante de todo mundo. Você quer fazer parte do grupo. E aí você tem duas escolhas. Ou você se torna um igual ao grupo, ou você finca o pé, cria raízes, cria uma casca e corre o risco de ficar 5 anos sozinho. O tempo foi passando e eles viram que não bebia, eles viram que eu guardava o sábado. Para quem não é adventista, é muito chato você fazer alguma coisa no domingo. É melhor fazer no sábado e deixar o domingo livre, não é, Marcelo? Com aproximadamente 6 a 7 meses, começaram os projetos um pouco maiores. É claro que no segundo, terceiro ano são os projetos maiores. A gente já se reunia aos domingos para fazer trabalho. Assim, depois de um tempo de 6, 7 meses, a estranheza, as piadinhas, sabe? Aquela piadinha maldosa de um ou outro, a maioria era extremamente gente boa e respeitador. Mas aquela piadinha deixa de existir. E o que era um preconceito vira uma leve admiração. De modo que os colegas não perguntavam da religião em si, em grupo. Não. Mas quando estavam sozinhos comigo, eles perguntavam, vamos tomar um lanche, vamos almoçar? Como é que funciona, João? Quero saber. Como é que você acredita? Por que você guarda o sábado? Eu quero sentido nisso. Tá? Eu explicava. Vinha outra pessoa e falava assim, como é que você acredita que acontece com a pessoa quando morre? Eu falava, mas eles não perguntavam um perto do outro, era sempre sozinho. Né? E assim ia. E a amizade, eu tenho amigos da faculdade até hoje, já são, revelando a idade, né? 20 e poucos anos atrás, e tenho amigos, assim, pessoas fantásticas. E o curso foi ocorrendo. Os 2 primeiros anos eram mais à tarde, mais tranquilos, o terceiro e quarto ano mais de manhã, e o último ano à noite. E aí vocês imaginam o que acontece no curso à noite, né? Existia uma matéria chamada concreto protendido. Vocês vão saber bem, quem mora em Jacareí conhece um pouco do concreto protendido. Quando vocês param aqui na ponte, e a ponte balança, sabe? Essa ponte de Jacareí balança bastante, não sei quantos já passaram aqui. Exatamente essa disciplina, ela calcula as cordoalhas que passam por dentro do concreto e para fazer o cálculo de uma ponte. Essa disciplina, ela tinha 6 aulas semanais, 2 na segunda, 2 na quarta, 2 na sexta. Daí, assim, você frequentando todas as aulas, o índice de reprovação dela era de 70%. Então, a cada 100 alunos, 30 passavam, 70 reprovavam. Todo ano, usualmente, sempre foi assim. E a minha faculdade não tinha lista de presença, era chamada. Então, o professor chegava, começava a fazer a chamada, geralmente eles decoravam pelo nome, e o professor da disciplina de concreto protendido era um senhor mais velho, famoso, um cara muito formal. Ele era tão formal que ele achava um desrespeito se referir ao aluno pelo primeiro nome. Então, ele chamava pelo sobrenome. Todo mundo ele chamava pelo sobrenome. Então,
eu cheguei para falar com ele. Nessa época, último ano da faculdade, meus amigos já me apoiavam absurdamente e acompanhavam de perto essas situações, né? Eu cheguei para o professor e falei assim: professor, é o seguinte, eu não venho às aulas às sextas à noite. Eu sou adventista do sétimo dia e queria pedir para o senhor se seria possível dar presença na sexta-feira, abonar as faltas. E eu tento pegar a matéria. Às quartas-feiras tinha aula de projeto, eu vou fazer sozinho o projeto para tentar recuperar alguma coisa. E ele falou para mim assim: tá bom, só que você não vai passar. É impossível você passar. Você vai perder metade da aula teórica. Então, você não vai passar, é impossível. Falei: não, mas você me dá essa oportunidade? Dou. Não, tranquilo. Começou. Primeira prova, foi bem, fiz o projeto. Teve uma outra prova na sexta-feira que eu perdi. E o barato assim, que o professor ele foi com a minha cara. Quer dizer, não foi com a minha cara, né? O Espírito Santo amoleceu o coração daquele velho calculista para ele olhar para mim e ir com a minha cara. Contanto que um dia eu estava na faculdade, estava com a camiseta do Chapolin Colorado, e ele fez uma pergunta, eu respondi assim, tal, e ele, Chapolin, tal, e brincou comigo. Todo mundo olhou e falou assim: ele brincou com você. Aí, no final, ele me chamou e falou assim: queria pedir desculpa para o colega aqui na frente de todo mundo, eu fiz uma piada e talvez foi... Não, tá tudo bem, professor, tá ótimo, pode brincar. E assim foi. Na última prova não fui muito bem, faltava conteúdo, e eu lembro que quando você tinha mais de 80% de presença, a nota era 5,5 para passar. Eu fiquei com uma média depois do projeto, depois somando ainda a prova que eu perdi, fiquei com 5,2. Vamos lá falar com ele, né? Senão vou DP. Uns 3 ou 4 amigos comigo, a gente foi, cheguei lá. A hora que eu vinha chegando, falei: professor, ele, João, né? Sim. Você é o que não via às sextas-feiras, você perdeu uma prova, eu tenho aqui, você perdeu uma prova, né? Está aprovado. Aí eu olhei para trás, eu assim, saí tranquilo, meus amigos assim, como é que pode? Então, assim, de um jeito ou de outro, era um testemunho. Eu confesso que, se eles não me perguntassem, eu falava pouco. Uma porque um adolescente jovem de 18, 20, 21 anos, ele tem um pouco mais de dificuldade para ter contatos missionários com amigos. Mas eu tenho aprendido assim, e aprendi muito nessa época, que quando você convive com pessoas com uma mente um pouco mais secularizada, não adianta tanto o que você fala. Adianta mais o que você faz, como você age. Então, assim, de repente, se eu tivesse esse discurso do sábado, de tudo, e fizesse coisas e usasse de hipocrisia com eles, eles não teriam o mínimo respeito por mim. Algumas situações engraçadas, né? Além de tudo, eu não como carne. Assim, sou vegetariano, é uma coisa boa, mas o real motivo é porque eu não gosto de carne. Então, imagina fazer um projeto no domingo, na casa de um amigo, e a mãe do amigo ficar se preocupando porque o cara que não bebe, guarda o sábado, ainda é vegetariano. É muita coisa para uma pessoa só. Daí, o que acontecia? Eu comia o que eles faziam. Coisas boas, coisas médias, coisas ruins e muito ruins. Tá bom, João? Não podia ser a quarta chatice, eu não podia falar assim: eu não gosto de cebola, eu não gosto de... Então, assim, era muita chatice para uma pessoa só. Ainda tive mais uma aprovação, eu fiz todas as matérias e ficou uma disciplina chamada Aeroportos, que era sexta-feira à noite apenas. E faltava essa, eram 2 aulas por semana, eu cheguei para o diretor do curso e falei assim: eu preciso me formar.
Pô, João, abre uma exceção. Fala com teu pastor. Quem já ouviu essa de fala com o pastor? O pastor autoriza, né? Eu falei, cara, não é assim. É meu princípio. E ele, depois desse semestre, ele mudou de sexta para segunda-feira. Então, o último semestre da faculdade, eu fui segunda-feira, das 9 às 10h30 da noite. Mas, graças a Deus, consegui me formar e, de um jeito ou de outro, consegui dar um testemunho. Talvez hoje poderia ser um testemunho melhor, mas acho que valeu a pena. Outras passagens, na formatura, eu não quis fazer formatura, eles me deram um convite, eu fui, eu peguei um suco para beber, a hora que eu fui beber o suco, alguém, pera. Pô, João, tem álcool. Eu não sabia, achei que era um suco, tem álcool. Então, é bacana quando acontece esse tipo de coisa. Mas, como eu disse, essas coisas não vêm do dia para a noite. Provavelmente a educação que meus pais me deram. Assim, quem me conhece um pouco, a minha esposa, o Rogério, alguns amigos, eles me acham um pouco do contra, por natureza. Então, assim, é mais fácil porque eu sou um pouco do contra. Mas, com certeza, a base familiar, a educação e as coisas que eu recebi dos meus pais, isso me ajudou bastante nessa época. E é uma das coisas que eu mais me preocupo com a educação da minha filha. Como educá-la para que, num futuro, ela consiga não ser arrastada pela multidão. Agora, eu queria fazer uma pergunta para a consideração de vocês. O que é mais fácil? O que é mais fácil? Você ser um bom cristão num ambiente secular ou num ambiente religioso? O que é mais fácil? No religioso? É no religioso, vocês acham? Eu tenho pensado bastante a respeito sobre isso. E eu acho que não é mais fácil. Eu acho que a minha situação foi mais fácil. Pelo seguinte, eu fui preparado, eu sabia exatamente como aconteceria. Eu sabia que o fato de não beber iam criar situações, o fato de guardar o sábado iam criar situações. Agora, vamos pensar diferente, assim. Se eu tivesse num colégio adventista, se eu tivesse numa faculdade adventista confessional, e tivesse um monte de amigo adventista ou cristão de outra denominação qualquer, e, de repente, alguém chega para mim, a gente sai, vai numa lanchonete, sai à noite, sai do colégio, vai passear, e alguns dos meus amigos falam assim, a gente vai beber. Como é que é a minha reação? Eu ia dizer para eles, não, olha, eu não bebo, eu sou adventista. Particularmente, eu acho que é mais difícil. Porque quando você está num ambiente religioso e algumas coisas diferentes ou que não condizem com seus princípios vêm, é mais difícil dizer não. Quando você está num ambiente religioso e uma pessoa que às vezes é um exemplo, toma uma atitude, você não sabe como reagir. Então, particularmente, eu já conversei com muitos amigos que estudaram em colégio e tal. Eu, sinceramente, acho que eu fui preparado para isso. E é difícil você chegar para o seu amigo que cresceu com você na igreja e falar assim, cara, eu não bebo. Às vezes é mais difícil de falar assim, cara, não, no sábado eu não faço isso. A gente vai analisar alguns contextos religiosos brevemente. Teologia da prosperidade é uma coisa que está arraigada absurdamente no meio cristão, no meio religioso. A gente vê absurdos e mais absurdos e atrelado com a ganância das pessoas, igrejas inteiras lotando seus bancos por conta da prosperidade. Não queremos julgar ninguém, nem a sinceridade das pessoas de forma nenhuma, de nenhuma igreja determinada. Mas isso acontece.
A gente vê venda de quase que indulgências hoje em dia, por conta da prosperidade. Mas aí a gente vai até Jesus. Mateus 8, 19 e 20 diz: E aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm seus covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é uma parte que não se fala muito quando está se falando de dinheiro por aí, né? Isso significa o quê? Eu devo fazer um voto de pobreza? Não, não tem nada disso. Não tem nada disso. Apenas a gente tem que colocar na cabeça o seguinte: seguir a Jesus não é garantia de ganhos financeiros. Não é porque você segue a Jesus hoje que você vai virar um empresário, você vai ter 1 milhão de coisas. Os exemplos bíblicos não são esses. Na Bíblia tinha pessoas ricas, tinha os pobres, mas Jesus chegou a dizer que era mais fácil o camelo entrar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Não à toa pelo apego que o dinheiro pode nos ocasionar. As bênçãos são reais, mas o foco não é esse. Mais um. Olha essa manchete. São 2 manchetes. A primeira: Brasil é o país que mais crê em Deus no mundo, diz estudo, 89% da população. Olha a segunda da BBC: liberdade religiosa ainda não é realidade. Os duros relatos de ataques por intolerância no Brasil. Como é que essas 2 manchetes se complementam? A gente tem lá em cima: Brasil é o país que mais crê em Deus. E a outra manchete é: a liberdade religiosa ainda não é uma realidade. Tem muitos ataques. E escutando muito a doutora Damares, que é referência em liberdade religiosa, inclusive já esteve aqui várias vezes, ela diz o seguinte, que tempos passados, realmente, os evangélicos, outras religiões eram perseguidas. Hoje, as religiões mais perseguidas são as religiões de matriz africana. Existe um movimento grande em comunidades até, junto com o narcotráfico. É bem complicado. Mas isso é uma contradição muito grande, porque se as pessoas creem em Deus, as pessoas dão liberdade para os seus semelhantes. Deveria ser assim, né? Deveria ser. Por quê? Por mais que discordemos, a gente não está pregando aqui o ecumenismo de forma nenhuma. A gente tem as nossas crenças e a gente confia nas nossas crenças e na verdade bíblica. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que respeitar as outras pessoas. Só isso. Sobre a violência. As pessoas da época de Jesus tinham outras expectativas para o Messias. Quais eram as expectativas que as pessoas tinham para Jesus? Os discípulos mesmo. Roma. Eles queriam que Jesus fizesse uma luta armada, tomasse Roma e restabelecesse o reino autônomo de Israel. Foi isso que aconteceu? As pessoas se frustraram. Outra coisa sobre violência: Jesus repreende Pedro por cortar a orelha do soldado. Está em Mateus. Pedro vem, corta. Eu duvido muito que Pedro tenha tentado cortar só a orelha do soldado, né? Mas aconteceu que foi a orelha. Terceiro item: bem-aventurados que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. A paz. Nós somos cristãos. Nós promovemos a paz em qualquer circunstância. Porque se não promovemos a paz, a nossa pregação é vazia. O nosso evangelho é vazio. Quantos viram o filme Até o Último Homem? Todo mundo? Quantos leram o livro Soldado Desarmado, da Casa Publicadora? Eu recomendo. Lá atrás tem, eu recomendo. É muito bom, tem mais detalhes. E assim, semana passada eu estava com os meus pais e eu coloquei o filme para eles assistirem.
E eles não gostam, e tem algumas cenas de violência realmente no filme. E se você não gosta de cena de violência, leia o livro, porque você tem mais detalhes. Sem dar muito spoiler, apesar de ser um filme um pouco mais antigo, se trata de um adventista do sétimo dia que se recusa a portar armas na Segunda Guerra Mundial. E, por isso, ele apanha, ele quase é expulso do exército, fazem de tudo para ele desistir e ele quer entrar na guerra para ser um médico e salvar pessoas ao invés de matar pessoas. É um livro, um filme fantástico que conta sobre um verdadeiro cristão e sobre como o cristão age em algumas situações, né? Tem um outro livro da Casa Publicadora, chama, acho que Mil Cairão ao teu lado, alguma coisa assim, de um soldado alemão. Esse soldado, ele também não porta, ele joga a arma dele fora, faz uma arma de madeira, coloca no bolso, e ele prega para todo mundo, com a estátua de Nabucodonosor, ele prega para os alemães, fala assim, a gente não vai ganhar a guerra, não vai ter outro império na Terra. Só está aqui, a gente está no pé, o pé com barro não vai ter outro. Agora, esse assunto é complicado para a gente, né? Hipocrisia. Nós somos hipócritas por natureza, né? É difícil não sermos hipócritas. Mas essa é uma das coisas que mais afastam as pessoas de Cristo, as nossas atitudes. Quando atacamos as pessoas ou grupos, afastamos. O único a se sentir melhor é quem ataca, porque esquece suas fragilidades. Por quê? A gente ataca uma pessoa em um problema que ela tem, uma dificuldade que ela tem, e a gente se sente melhor porque esquece as nossas, né? E o cristão deve cuidar das suas. A gente não deve julgar. É uma coisa difícil para todo mundo. Esse sermão, em primeiro lugar, é para mim mesmo. É muito difícil a gente não olhar para o próximo e não julgar. E a gente sabe que o julgamento só pertence a Deus. Todo fariseu se incomoda com pecadores. Ele não suporta quem não consegue ficar com aquela máscara por muito tempo. Então, assim, tem uma frase de Shakespeare que eu achei bacana. O herege não é aquele que arde na fogueira, e sim aquele que acende. Então, assim, se a gente está numa posição que está atacando alguém, a gente é o herege, porque a gente está atacando. Então, é bom pensar sobre isso, porque o nosso objetivo é levar pessoas a Cristo, e não é afastar as pessoas de Cristo. Então, alguns assuntos que podem ser espinhosos devem ser tratados. Só que Jesus, ele fazia de tudo para que as pessoas chegassem até ele. Paulo diz que ele se fazia de tudo, de todas as formas possíveis para levar as pessoas a Jesus. Essa deve ser a nossa. Mas daí eu digo o seguinte, para que direção a gente tem que seguir? É para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? Atrás de líderes religiosos? João 10:9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. A quem devemos seguir? A Jesus? Só a Jesus nós podemos seguir. Ele é nosso alvo. Santifica na tua verdade, a tua palavra é a tua verdade. Aonde a gente deve buscar a nossa verdade? Na Bíblia. Só Jesus. A gente vive num mundo com uma quantidade de comunicação absurda hoje. Dizem que uma pessoa da Idade Média, ela tinha mais informação durante a vida toda do que numa página de internet de um dia, de um grande portal. Então, a gente é bombardeado por milhões de informações, milhões de influências. Atrelados a isso, a gente tem os algoritmos das redes sociais que nos fazem cada vez irmos para qualquer tipo de bolha e não sairmos de lá e só vemos aquele mesmo tipo de conteúdo.
isso nos afasta de Deus de um jeito ou de outro. Se a gente precisa da Bíblia, precisa seguir Jesus. Uma frase do Desejado de Todas as Nações: far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Devemos tomá-la ponto a ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Esse conselho é um conselho importantíssimo, né? Quantas vezes a gente passa tempo refletindo na vida de Jesus? Talvez quando uma lição da escola sabatina fala sobre isso. Talvez quando escutamos uma pregação sobre isso. Lição de casa. Como Jesus tratava as pessoas. Quantos já leram? É um livro da Casa Publicadora Brasileira, Maurice Venden. Ele escreve sobre vários tipos de pessoas. Eu indico esse livro para vocês. É um livro fantástico que mostra como Jesus fazia com cada tipo de pessoa, com cada classe, como ele chegava a todas as pessoas e transformava a vida delas. Nestes últimos momentos, vou chamar o pessoal da banda aqui de volta. Não podemos nos esquecer que o mundo tem muitas distrações, tem diversas distrações, e às vezes essas distrações podem estar em coisas aparentemente boas, mas nem sempre, porque se a gente seguir homens, seguir pessoas, seguir tendências, se a gente seguir vieses, a gente sempre vai ficar longe de Cristo. Só Cristo pode nos salvar. Só Cristo pode nos mostrar o caminho certo. Jesus é o caminho, é a porta de entrada. Só pela graça dele que um dia, e que seja em breve, veremos ele voltar das nuvens. Agradeço a paciência de todos. Vamos louvar a Deus. Vamos cantar 2 vezes, apenas o coro desse hino. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás a luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Senhor, pedimos a unção do Teu Santo Espírito para que possamos olhar para Ti. Apenas Tu é o autor e consumador da nossa fé e apenas o Senhor pode nos salvar. Ajude-nos a ter mais amor para com o próximo, ainda aqueles que nos magoaram, aqueles que fizeram coisas contra nós, mas principalmente ajude-nos que não sejamos aquelas pessoas que afastem as outras de Cristo, que sejamos agentes da paz, agentes de Jesus, para que possamos pregar o Evangelho a este mundo. Esteja conosco no decorrer da semana, que possamos a cada dia buscar a Ti. Esteja com aqueles que não estão aqui também, Senhor.
Pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Uma boa noite a todos.